Lições Bíblicas Adultos. A construção do templo enfrentou oposição. A paz do Senhor. Nesta semana, no nosso resumo, vamos estudar sobre a construção do templo enfrentou oposição. Os alicerces do templo são lançados. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Como se explica a falta de resistência dos judeus? A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4, versículo 6. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. Nós vimos então que o altar foi restaurado, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Enfim, a vida espiritual dos judeus seguia. Os alicerces do templo são lançados. Então, por ordem de Ciro, rei da Pérsia, então foi determinado que reconstruísse o templo, os muros. Então, depois que chegou os materiais, nós estamos estudando esse trimestre sobre a reconstrução de Jerusalém, os muros, o altar. Até a presente lição, o altar já havia sido construído, já havia adoração. Então agora, os materiais estavam chegando para a construção do templo. E os judeus estavam muito eufóricos, muito animados, prontos a trabalhar para a reconstrução desse templo. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Então os sacerdotes, já paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Então eles celebravam, davam gritos que se ouvia de muito longe, por causa desse feito, a reconstrução do templo. Eles precisavam de um lugar, precisavam de uma referência para adorar a Deus. Então o templo ali era uma referência, o símbolo da religião judaica. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi o resultado de um despertamento que Deus fez no coração do rei da Pérsia, o rei Ciro. Então, através desse despertamento, ele permitiu que os judeus voltassem à sua terra e edificassem a sua cidade. Vale lembrar também que o despertamento, vindo ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Então nós vimos o Espírito Santo salientando que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua Igreja. Ele quer renovar, quer edificar. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência na Igreja do Senhor. O Espírito Santo quer ensinar a Igreja, porque é o instrumento de ação de Deus aqui na Terra. Então, nós vimos na lição passada o tríplice trabalho da Trindade na Igreja. Deus
idealizando o plano de salvação, Jesus cumprindo esse plano com a ajuda do Espírito Santo. Então nós vimos na lição passada a tríplice ação, a Trindade ali trabalhando. Então nesta lição nós vamos deixar o card aqui em cima. Se você não acompanhou a lição passada e você quer entrelaçar os assuntos para entender melhor, então vai ficar o card aqui em cima para você acompanhar também a lição anterior e entender melhor todos os ligamentos como um todo desta lição do trimestre, que é sobre os princípios divinos em tempos de crise. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Como nos dias de hoje não é diferente, né? Nós vimos aí alguns, para não dizer muitos, se infiltrando na obra de Deus, dando a aparência de cordeiros, né, em pele de lobos, tentando impedir a obra de Deus, fazendo coisas que prejudicam a obra de Deus, se opondo à obra de Deus. Então nós vimos esta infiltração ainda hoje. Pessoas se fazendo de amigas, se fazendo de irmãos, para poder captar alguma coisa e levar adiante aí para... Enfim, né, meus irmãos? É coisa que hoje nós devemos estar com a nossa vida espiritual atenta, né, com os dons espirituais atentos também, para enxergar longe esse tipo de oposição. Essa lição nos traz um ensinamento para a nossa vida agora, século 21. Então nós vimos os samaritanos tentando frustrar os planos da reconstrução, fizeram de tudo para frustrar, até carta falsa mandaram para o rei, dizendo que esses judeus aí não vão pagar os impostos, vão edificar uma muralha aí que vocês não vão conseguir nem entrar depois. O próprio Neemias vai se declarar rei, né? Isso aí vocês não estão enxergando. E o rei certamente acreditou na mentira dos samaritanos e também do Sambalate e do Tobias, dentre outros, e assim fizeram, com mentiras, carta falsa, insinuações, injustiças, tudo isso para parar. Mas quando tem promessa de Deus, não tem como parar a obra de Deus. Quando tem promessa de Deus, pode até tentar, mas é o Todo-Poderoso que está no comando, né? Ele mesmo tinha colocado no coração do rei Ciro. Então, quando a ordem vem de cima, uma autoridade menor não tem como desfazer uma ordem de uma autoridade que está acima dela. E a autoridade espiritual que deu a ordem foi Deus. A autoridade política, vamos dizer assim, foi o rei Ciro. Então estava tudo estabelecido pelas maiores autoridades. A autoridade espiritual, que foi Deus, e a autoridade política, que foi o rei. Então não tinha como. Depois se descobriu as mentiradas, das cartas falsas, das acusações, que eram tudo invenções. Então aquele que prejudica a obra de Deus deliberadamente, ou pelo menos tenta prejudicar deliberadamente, fique sabendo que vai chegar o momento que Deus vai colocar tudo em claro, as coisas, e o preço virá. O melhor é não se opor à obra de Deus, às coisas de Deus e ao povo de Deus. O bom é não se opor às coisas de Deus, porque Deus tem um plano de salvação para o homem, e nada, absolutamente nada, vai impedir que esse plano se realize, se concretize. Então, tudo que foi feito até hoje para, vamos dizer assim, para atrapalhar o plano de Deus, caiu por terra.
e não vai ser diferente com quem se levantar contra a obra de Deus. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Os judeus, claro, entristeceram, ficaram muito tristes, eles estavam muito animados. Então a reação principal foi a tristeza, porque o principal objetivo da oposição é trazer tristeza, frustração e desânimo. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. O desânimo dos judeus, os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação e a construção do templo. Pelo contrário, foram reconstruir as suas próprias casas, os seus interesses. O que estamos aprendendo nesta lição é que você que está envolvido na obra de Deus, não espere aplauso. Eu, se eu esperasse aplauso, não estaria aqui gravando esse vídeo para você. Não espere aplauso, não espere palmas. Pode esperar oposição, mas oposição do homem. Claro, oposição do inimigo de nossas almas também, mas saiba que o maior está conosco. Aquele que é maior do que tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco e é Ele quem nos ajuda a vencer a oposição. Quando você se levanta para fazer alguma coisa para Deus, você não quer oposição? Fique quietinho, sentado no banco, não faça nada, então você não vai ter oposição. Mas quer fazer alguma coisa para o Senhor, cantar, tocar, pregar, ensinar, fazer alguma coisa na casa do Senhor, ou mesmo na obra do Senhor, você vai sofrer oposição, vai ter aqueles que vão se levantar contra você. A palavra oposição é ir contra, é uma negação, é alguma coisa contrária, alguém que está puxando para o lado contrário. Então, meu irmão, minha irmã, este era o pequeno resumo que nós tínhamos. O relógio da redescoberta já está mandando nós parar para deixar um pouco para a próxima lição. A gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser, com a lição 5. Deus abençoe você ricamente.